Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, com a intenção de divulgar o maior número de informações possíveis a respeito da pandemia em relação ao mercado de trabalho. Tá? Qual é o impacto que isso está causando e que já causou e que irá causar nas nossas vidas. Então, hoje teremos a participação dos integrantes tradicionais, não é? Que comumente estão conosco, colaborando nessas videoconferências, que são a arquiteta Nora, o engenheiro Roberto e a psicóloga Érica, e contamos hoje com mais um integrante, a Ingrid Martins, que é especializada em coach de professores, na formação de professores em relação ao mercado e a sua posição em relação ao mercado. Tá? Maiores detalhes sobre o currículo da Ingrid, vocês podem ver no mini vídeo que eu postei no nosso canal sobre os currículos dos integrantes das videoconferências. Ok? Então, vamos dar início agora à quarta videoconferência sobre pandemia e mercado de trabalho. Ok? Espero que gostem e até breve. Vamos então começar. Eu gostaria de apresentar a Ingrid. Tá? A Ingrid é formada em pedagogia, tá? E ela possui 26 anos de experiência na educação, onde atuou em todos os segmentos da educação básica e universitária. Portanto, o espectro de atendimento é bem amplo. Ela é coach de carreira para professores. Atualmente, sua missão é direcionamento aos professores, trabalhando questões relacionadas ao autoconhecimento profundo, desenvolvimento de carreira, alta performance profissional e geração de resultados dentro e fora da sala de aula. Eu creio que muitos professores, ela tem que avisar, infelizmente, tu não tem perfil, mas não adianta eu gastar pólvora contigo. Deve acontecer, né, Ingrid? Então, é um prazer. E mais a Nora, a arquiteta Nora, e a nossa psicóloga, que está falando de bem perto, da Estônia, a Érica. E hoje nós não contamos com a presença do engenheiro Roberto, porque eu acho que ele se assustou com tanta representação do sexo feminino, né? Então eu acho que ele me deixou sozinho aqui como bendito ao fruto. Tá? Ele teve um compromisso, ele deve estar na estrada, daqui a pouco ele entra aqui online, tá bom? Bom, eu gostaria de deixar aberto aí para
comentários. Nós temos alguns assuntos que ficaram em aberto nas outras videoconferências. Esta é a quarta, né? O quarto encontro, agora com a inclusão de uma nova componente, a Ingrid, e pedimos ajuda, por isso que ela veio, porque nós começamos a enveredar pela uma área um pouco desconhecida para nós aqui, que estávamos fazendo parte das videoconferências, que é a formação de professores, a adequação para que eles tenham a condição de lidar com seres mais inexperientes do que eles, eles são obrigados a treinar e a orientar. Só tu caiu. Só tu caiu. Mas não tem problema, isso acontece. A conexão tá ruim. Agora, eu troquei a internet, vamos ver. Agora vocês imaginam nós como professores, que eu também sou professor acadêmico, junto com a Nora, tu imagina a gente lidar com uma turminha de 30 online, assim. Tá? Existe alguns estresses. Eu vi que tu estava iniciando ali a fala exatamente sobre isso, mas eu não peguei o final. A fala é o seguinte: como é que nós vamos lidar, como é que os profissionais estão lidando com essa formação, diante dessa nova condição que se apresentou para a humanidade, né, a pandemia, como é que eles estão se preparando, como é que eles estão se relacionando com os seus alunos, que dependem exclusivamente dele, do professor, para saber que caminho seguir, qual é os lugares que ele tem que pesquisar o conteúdo, para que lado eles, ou seja, o direcionamento. Enfim, e a psicóloga Érica colocou uma situação interessante, que é o aluno que se formou e teve um contato muito grande durante a pandemia, ou seja, ensino remoto, né? Ele aprendeu muita coisa através do ensino remoto e ele lidou com as situações remotamente. Como é que ele vai se posicionar quando isso tudo terminar e for normal de novo, novo normal, né? Quando as pessoas tiverem contato físico. Se esse momento se estender, né? Tá? Como é que ele vai se comportar? Será que ele vai ter paciência para lidar com as pessoas? Será que ele vai saber olhar nos olhos? Isso faz parte, e não numa câmera, né? Enfim. Eu gostaria que vocês falassem. Eu entendo essa fala e também é uma coisa que às vezes eu me preocupo, até porque dentro da escola, né, mesmo os nossos alunos, eles não tendo nascido numa escola completamente online, né? Eles tiveram esse ano de pandemia e essa experiência. Mas eu acredito que nós somos seres adaptáveis, né, ao extremo, a gente se adapta. Tanto é que eu vi professores que diziam que jamais aprenderiam a lidar, eles se negavam, eles diziam, eu não faço, mas olha, tu pode me obrigar que eu não faço. Muitas vezes, assim, porque esse movimento de levar o professor, de instigar para que o professor ele aprenda as tecnologias, ele vá, porque tecnologia é tudo que nos ajuda, né? São os instrumentos aí, mas que ele vá se aprimorando à medida que vai chegando,
é um movimento de muito tempo dentro da escola. E eu ouvi muitos professores de muito tempo de escola, de 30 anos de escola, dizendo que não fariam. E eles, com essa casca, né? Eu me coloco aí também cascuda, muitas vezes, com essa casca conseguiram se adaptar em menos de um ano. Está sendo difícil, está sendo muitas vezes intragável conversar com uma câmera, né? Conversar com um celular, conversar com um computador. É bastante difícil. Mas eu acho que para o jovem vai ser mais simples ainda. Principalmente se ele estiver aberto a compreender que existem outras pessoas no ambiente que ele está e que essas trocas elas podem acontecer, né? Então, ele nasceu ali naquele ambiente, mas eu não nasci naquele ambiente. Então, agora eu estou indo para o meu ambiente que é um pouquinho mais confortável. Nesse momento, ele me ajuda, porque eu estou sendo ajudada por muitos jovens agora, porque eles têm o domínio sobre tudo isso, mas vai chegar um momento que quem vai ter que ajudar sou eu. Eu acredito que essa adaptação ela vai ser uma adaptação, como em tudo na vida a gente consegue se adaptar. Dói no primeiro momento, sair da zona de conforto dói, né? A gente se sente muito mal, mas assim, é a lei da vida. Se a gente não sai da zona de conforto, a gente fica na mesma coisa, né? E aí também vem a questão daquelas pessoas que se sobressaem, das pessoas que se destacam na sociedade, né? Que são exatamente aquelas pessoas que se incomodam, às vezes em 7 anos, às vezes em 2, às vezes em 3, né? Então, são aquelas pessoas altamente criativas, aquelas pessoas que precisam do novo para poder sobreviver, e eu penso que aí também, para os jovens, também é uma baita de uma oportunidade de aprender com os mais velhos, aquilo que a gente já tinha como nosso normal, né? Sim. E aproveitam desse momento para ressurgir, para se reinventar, né? Eu gosto muito de um livro, ele tem o 2 também, mas o 2 eu não comprei ainda, estou vendo até se tem aqui, que se chama Oportunidades Disfarçadas. Esse livro ele vai falar sobre aquilo que as pessoas inventaram, as grandes marcas, os grandes nomes, a forma como eles se reinventaram diante de uma crise. Então, aconteceu a crise, em vez de olhar para a crise e ficar sentado chorando, ele pensou, como é que eu posso resolver esse problema? Né? E se destacou. Né? Então, a gente é uma baita oportunidade aí que a gente tem para desenvolver isso nos alunos também. Né? Eu estou falando de escola, né? Porque vocês sabem que a minha raiz aqui é a escola. Eu vou sempre trazer para essa questão da escola. Então, eu acho que foi uma baita, essa pandemia, ela foi uma baita de uma mexida mais em nós, professores, porque a gente sabia entregar de um jeito, e muito bem, e a gente não queria fazer de outro jeito, a gente resistiu bastante para fazer de outro jeito, e a pandemia veio de um jeito que, assim, tu tens que resolver, tu não pode ficar esperando para alguém resolver por ti, para o retorno, porque inicialmente as professoras que eu atendia, né, elas diziam assim, Ingrid, mas isso é por pouco tempo, daqui a pouco volta, tal, sabe? Daí eu ia questionando, tá, mas qual é o exercício que tu tá fazendo para passar por essa pandemia? E se não for pouco tempo? E se for mais tempo? Quais os exercícios que tu tá fazendo para permanecer no mercado? Porque mesmo que a classe de professores ela seja uma classe que ela trabalhe empregada, né, na maior parte das vezes, e são seletistas, a identidade dele, a forma, o profissional dele tem que ser bem vendido também onde ele está, tem que ser bem apresentável, né? Então, de que forma que ele pode aí tá se mostrando, tá se apresentando, né? Trabalhando essa imagem dele para que ele seja aí, para que seja um profissional concorrido mesmo, né? No lugar onde ele está, no espaço que ele está. Certo. Nora? Bom, eu já tinha falado numa outra reunião nossa que eu era daquela carrancuda também, né? Que para mim aprender projeto arquitetônico online era uma coisa assim de louco, né? Totalmente doido. Realmente estou fascinada em ensinar projeto arquitetônico
via remoto, tá? Eu estou sentindo, assim, que os alunos têm... eu tenho uma presença muito maior em sala do que antes, tá? Eu praticamente tenho 100% de presença em sala de aula, e presença, sim, olhando a carinha deles, sabe? Numa boa. Olha que eu dou Uma aula letrinha deles, né? sexta-feira à noite, tá? Mas também eles não têm para onde ir, né? Não tem para onde ir. Também não posso dizer que sou eu Fazer que o sou quê? boa, né? Estou dizendo Ter que a os barcos Nora, estão tudo professor. fechados. Não, Tá? agora Nora, eles já têm, né, Nora? Nora, eu queria Já, fazer, eu queria Pois fazer é. uma pergunta para a Nora. Não é só a Nora que achava que não dava. Quase todos os arquitetos que davam aula ou os Sim, arquitetos que tinham contato com o ensino achavam ridícula a possibilidade de coisas, ensino remoto. Eu quero sim. saber como é que fica agora o Conselho de Arquitetura e Urbanismo diante dessa realidade. Porque Olha, tu sabe que até na justiça eles entraram para proibir ensino remoto. eu tenho tido contato ali com o pessoal que ganhou agora as novas eleições nas chapas do CAL, Sim, das tá? mulheres. E eles já estão cedendo para 70% dos cursos serem remotos de arquitetura, tá? Apesar Progresso. que a chapa que ganhou, muitos são professores, que também eu imagino que já mudaram a forma de pensar, certo? Agora, eu acho assim, o que aconteceu? Nós ensinando projeto arquitetônico em sala de aula, a gente pegava a lapiseira e riscava para eles, né? A gente riscava para eles. Hoje nós não temos como fazer isso. Então, o que a gente faz? Pesquisa tal livro, pesquisa tal lugar, pesquisa. Então, nós estamos fazendo o ser humano muito maior do que era, tá? Porque antes nós fazíamos eles fazer o que a gente queria com aquela lapiseira ensinando. Hoje eles vão pesquisar fulano, beltrano e cicrano, trocentos livros, e eles vão se formar da forma que eles gostam mais de ser. Sim, Entende? Então, nós estamos formando pessoas, arquitetos, nós que somos da arquitetura, arquitetos mais individuais, mais eles, do que imitando o outro profissional. Eu me lembro, eu tenho gurus da minha época de faculdade, que a Érica deve lembrar, que o pai dela também deve ter falado, de alguns professores, que até hoje eu lembro deles dando aula, sabe? Eu muitas vezes me vi falando coisas que eles falavam para mim, né? E hoje não vai ser assim, tá? sim. O profissional que sai, quando eu saí da faculdade, eu me espelhava naqueles professores. Eu queria ser um deles, né? Hoje eu acho que não, eu acho que eles têm um universo muito maior e que eles não estavam dominando. Por quê? Porque nós, professores presenciais, não deixávamos. Nós não deixávamos que eles procurassem. A gente ia lá e ensinava, não, faz assim, assim, assado. Né? Hoje, o que a gente faz? No site tal tem tal coisa, no site tal tem tal coisa. Dá uma olhadinha lá e depois a gente conversa, porque não tem como a gente fazer de outro jeito. Né? Então, eu acho que eles estão aprendendo muito mais e vão sair muito mais preparados do que nós saímos da faculdade. Com Porque a gente certeza. saiu da faculdade com a bengala na mão, né? Com medo de largar aquela bengala, que era aquele professor que dava o telefone para a gente no dia da formatura e disse, se tu precisar de alguma coisa, tu me liga. Né? E eu cansei de fazer isso para aluno meu. Eu tenho alunas hoje do ensino profissional que até hoje, prof, estou fazendo um negócio aqui, o que tu acha? E já estão formadas há 3, 4 anos. Sim. Tá? Então, essa independência eles vão ter. Eles cortaram o cordão umbilical com a gente. Né? Acabou. Hoje nós somos tutores, orientadores só. Quem Exato. sabe serão profissionais mais criativos, né? Muito mais, com certeza, A muito gente não tem mais. de quem copiar, a gente vai criar, né? A Exatamente. gente vai, no mínimo, ser Exatamente. orientado, ter Então, ali um olhar para um, para outro, mas a gente vai ter que sim. ser muito mais criativo. Eu acho que nós não tem volta, tá? Eu acho que não tem volta, tá? E eu acho que vai ser assim como disse a Ingrid, tá? Que é uma coisa que a gente estava deixando, adiando, tá? E que essa pandemia veio para nosso favor, É como verdade. A gente profissionais, né? sabe que Porque todo ser é humano tinha importante, capacidade, mas a gente não estava deixando que ele tivesse essa capacidade. e é importante também que a tecnologia também está sendo adaptada É, diariamente, eles
incluindo coisas novas, Uma coisa que instrumentos eu novos, acho que não depende de nós, que vai ter que melhorar muito, principalmente no nosso país, são as redes de conexões. Esse negócio que tu paga internet 240 mega e recebe só 30, porque a lei ampara, tá? Isso tem que acabar, tá? Porque se a gente realmente quiser continuar nesse sistema, o Paulo não pode ficar congelado no meio de uma reunião. Ou o professor não pode ficar congelado no meio da sala de aula. Como aconteceu agora, né? Aqui Exatamente. Então, eu acho que o momento de avançar agora é do país, é das tecnologias, sabe? Tem que ter legislação para isso, e se eu estou pagando 240 mega, eu tenho que receber os 240 mega, seja a hora que for. Eu não tenho que compartilhar isso com ninguém. Dane-se. Eles que se virem, eles têm capacidade para isso, porque existem países que são assim. Mas tu sabe, na hora que tu falou o negócio da lapiseira, tu sabe que eu sou um professor que vou desenhando no quadro, né? Tu sabe disso. Inclusive, isso foi um dos critérios que me chamaram para a faculdade, né? Foi que eu sabia me expressar no quadro branco, no quadro negro, enfim, ou no quadro verde, sei lá. Enfim, eu tentei fazer esse tipo de atividade. Comprei um quadro branco, coloquei atrás aqui de mim e eu vou desenhando. Só que tem um detalhe: um arquiteto, ou aliás, um gênio, não consegue desenhar com uma hidrocor. Precisa ser giz, entende? Eu Senão não tu não consigo. consegue fazer sombra, tu não consegue fazer Sabe que eu ia perguntar exatamente nada. isso, Paulo. Como que tá a sensação do professor de não tá ali com a caneta no quadro branco, não virar o olhar? É isso, aí tem o ganho. Essa sensação, vocês professores aí, como que tá aqui ó, risca, faz uma bola, né, assim. Agora tu não tem isso, tu vai fazer o quê? Aí a Nora deixou um gancho aqui, a Nora deixou um gancho daquilo que a gente contrata e daquilo que a gente é contemplado em velocidade de acesso, né? Tu contrata 50, recebe 20, tu contrata 300, recebe 200 ou 100, não é? O problema que eu vi é o seguinte: bom, eu vou abrir a plataforma, não é? Que é essa que nós estamos utilizando. Vou abrir um programa que eu domino, que era inclusive um dos programas que eu dava aula para os meus alunos, que é o Photoshop, ou o Corel, tanto faz. Eu dava aula dos dois aplicativos para os alunos, né? Então eu abro, o que começa a acontecer? Exatamente isso que aconteceu há pouco aqui. Começa a trincar, começa a congelar. Aí, vocês estão vendo? Não. Aí tu força lá a conexão dessa plataforma para fazer o compartilhamento da imagem. Aí, de repente, cai o programa. Aí tu fica com o Photoshop aberto e sem a plataforma de comunicação, porque caiu. Aí tu leva 10 minutos para chamar todo mundo, para vir todo mundo. Aí tu fica com medo de compartilhar. Tu não quer mais apertar no botão de compartilhamento, porque ou o teu computador que é super ultra 300 mil mega de RAM, entendeu? Aguenta qualquer negócio, mas nós não temos velocidade de internet. Quando a gente tem, o aluno não tem. Ou quando a gente abre, o aluno não enxerga porque ele está no celular. Aí tu sai do notebook e vai para o celular. Aí não abre o programa. Olha, eu vou contar para vocês um negócio. O nosso grande problema é hoje as telecomunicações. As comunicações. As comunicações. Inclusive, outra coisa, nós tivemos esses tempos aí uma palestra, não é? E um treinamento com uso de aplicativos de estímulo para desenvolvimento do aluno, coisa e tal. Eu fui analisar aquelas plataformas, pelo amor de Deus, tem coisa ali que é da época do início do século. Jurássico. Usam a tecnologia com uma psicologia
da época do Freud, que o Freud estava aprendendo, entendeu? Aí tu vem assim, caixa cubinho com outro cubinho, e aquilo ali é estímulo para desenvolvimento do aluno e não sei o quê. Pelo amor de Deus, entendeu? É aquela história que eu sempre digo, quem desenvolve o fogão, o designer do fogão, não cozinha. O designer da geladeira não guarda nada na geladeira, entende? Então, essa falta de relacionamento do profissional com a coisa, com o objeto, com o instrumento, dificulta muito, entende? Aí eles pedem para aqueles caras, aqueles nerds lá da Microsoft ou lá de outra concorrente, para desenvolver programas de estímulo de aprendizado ao aluno. Primeiro que ele está anos longe do aprendizado. Segundo que muitos deles são nerds, nem tiveram aprendizado. Então, eles não têm essa multi-formação, uma pessoa que lida com professor, uma pessoa que lida com aluno, uma pessoa que lida com psicologia deles ambos, e junta isso tudo para fazer um aplicativo. Entende? Eles vão pela cabeça deles, videogame é o top. Aí eles criam um negócio tipo videogame. Mas eu, por exemplo, detesto videogame. E aí? Entender? Então, tá complicado o negócio, mas eu acho que nós vamos chegar lá. Eu tenho esperança. Eu tô achando muito legal não ter que sair de casa para dar aula, gente. Tô amando isso. Não ter trânsito. Não tem trânsito, não tem nada. É a melhor coisa do mundo. Tá louco. Tu pode dar aula de havaiana, de pantufa. Olha que coisa mais maravilhosa isso. Inventar da cintura para baixo. É coisa melhor do mundo. Não precisa ficar em pé, não tem problema de varizes mais, gente. Acaba as varizes. Pense bem, isso aí é ótimo. Eu fiz não tem pneumoconiose por uso de giz. Em 2016 ou 2017, acho que foi 2017, eu fiz uma pós-graduação que era semipresencial. Super inovador, né? O que era o semipresencial? Era uma mistura, que não é um EAD, porque a aula acontecia e as pessoas de todo lugar do Brasil estavam ali interagindo, mandava pergunta. Apesar de ser no computador, ela olhava, e aí, gente, alguém tá falando alguma coisa, tá? Não sei o quê. Mas não se perdia essa ferramenta. Então, tinha o quadro, ela levantava, ela tava lá, de pé, falando para todo mundo. Aí, às vezes, sentava, via aqui, a Érica tá perguntando isso. Sim, Érica, aqui, e aí mostrava no quadro. Então, ficou mesmo uma aula que era presencial online, que é diferente do que o Paulo está trazendo, que é diferente do que vocês estão falando, que agora a gente também tem que mudar o quadro negro, que não é mais o quadro negro, branco, enfim, não existe mais a aula como a professora em pé, explicando, com a caneta, com o quadro, não existe mais isso. Mas por que não? Agora eu tô devolvendo aqui para os professores, porque eu não sou professora, mas por que eu não posso montar um cantinho na minha casa? A Nora eu já sei que não quer. A Nora eu já sei que ela adorou esse jeito, ela nem quer mais secar os dedos com os giz, né? Os dedos tudo craquelado. Mas assim, quem não né? A internet não abre, o aplicativo não está abrindo, porque a internet está caindo, está travando. Por que não? Que eu não posso fazer. Pessoal. Aí, Esse é o fundo que eu uso. Ontem eu estava falando de texturas. Usa quando baixa a psicografar ali, pelo visto. Então, eu estava falando de texturas, o que podia, qual é o tipo de inclinação, tal. Aqui eu já apaguei um pedaço, tá? Aí o Chico Xavier, porque eu não entendo nada. Enfim, eu vou explicando aqui atrás para eles, entendeu? Foi aí que um dos alunos disse assim, o professor tem cabelo, porque eu me virei. Entendeu? Então, essas coisas acontecem, entendeu? Ô, Paulo, eu também, agora eu vi um Paulo que eu não sabia que tu tinha cabelo, e ele tem cabelo comprido. E tem cabelo comprido ainda.
Sim, eu sou o famoso chegando careca e saindo cabeludo. Duvido os alunos não prestarem mais atenção na aula por causa disso. Eles querem um assunto para engajar na aula. Eu vou te contar, não é por falta de assunto. Às vezes eu fico tão elétrico dando aula aqui que eu custo para dormir depois, entendeu? Porque eu invento, tem que inventar. Mas gente, o meu marido diz para mim que não entende por que eu dou aula até... Quando eu dava aula em Criciúma, eu saía da minha aula às 10 horas e vinha para Floripa, né, Paulo? Tu sabe disso porque tu esperava eu chegar em Florianópolis, o Paulo só ia dormir depois que eu dizia, ó, cheguei, tô em casa. Tá? Ele era o único professor que dizia, já chegasse, sabe? E ele diz, meu Deus do céu, meu marido dizia, tu chega meia-noite cansada e tu ainda vai assistir filme até as 3 horas da manhã, que é a mesma coisa, a gente fica numa adrenalina tão grande com eles que a gente não consegue dormir depois. Eu sou assim até hoje, sexta-feira... Eu de manhã no outro dia. Ah, eu também. Por isso que eu durmo até às 11. Eu não consigo, não me deixam. Viu quando eu digo para ti que não me arruma compromisso de manhã, porque aí eu viro bicho. Não. Mas então tu já viu, né, Érica? Eu só não solto, porque senão fica assim, aqui tapa tudo, aqui assim. Ah, imagino. E deixa eu fazer outra pergunta também. Tá. O que vocês acham que, né, a gente levantando aqui, não acostumar, aprender a fazer as coisas diferentes, e aí eu faço uma pergunta. O que é mais, quem que vai sentir mais ou sofrer mais, quem que vai ter mais dificuldade de adaptação? A pessoa que era ali, né, que nem a Ingrid falou, a Nora falou, eu não vou dar aula online. E teve que ter esse reajuste e se reinventar e fazer agora, ou uma Nora da vida que está amando nunca mais sair de casa, ama ficar em casa, só vai do supermercado se precisa, se não manda alguém, que ama sair de casa e aí daqui a pouco volta a pandemia, volta a faculdade, se não tiver opção, né, de manter um curso assim, enfim, voltando ao... O que vai ser mais difícil? Quem não conseguia e teve que se reinventar para esse modelo, ou quem super adorou esse modelo, quer ficar aqui, não quer mais sair de casa e vai ter que sair depois? E agora, quem é que responde isso, Ingrid? Deixa eu fazer um parênteses, Esses dias eu uso muito o LinkedIn, né, como enfim, para encontrar candidatos, encontrar o que está acontecendo nas outras empresas, enfim, para manter ali uma atualidade profissional, né? E aí eu olhei uma postagem de uma pessoa falando, olha, diferente dos meus colegas, a minha esposa teve, um homem, né? A minha esposa teve o filho, a nossa filha na pandemia, e hoje ela ficou de pé e eu consegui acompanhar. E eu via os meus colegas falando, ai, falou mamãe, não falou papai. Disse bebi, não falou não sei o que, eu não estava lá. Andou e eu não vi, só vi quando chegou em casa. Disse tal coisa e eu falava, repetia, quando eu chegava em casa a pessoa não repetia. Eu perdi algumas coisas assim. E hoje eu estava junto quando ela ficou de pé. Entre uma reunião e outra, eu estava lá junto. Então, assim, né, só para aplicar aí na pergunta, quem super se acostumou com isso, quem está amando ter um tempo para o filho, ter um tempo para curtir a casa, que nem a Nora, ter um tempo para si, para fazer o almoço que não tinha, era comida requentada. Então, assim, o que vai ser mais difícil? Em que momento que vai ter o... Pessoal, vocês acham? Porque daqui a pouco nós vamos ficar com 1 hora de programa e vocês sabem que o brasileiro é preguiçoso, né? Ele não assiste mais de 30 minutos, 40, né, ao máximo. O que vocês acham dessa pergunta ficar para a próxima gravação? Eu acho que é pessoal, porque todas as minhas perguntas ficam para o dia seguinte. É porque tu faz uma pergunta que cabe um problema. Não, eu acho perfeito porque eu tenho um monte de coisa para falar sobre isso, porque eu já pensei sobre isso. Ó, viu? Ótimo. Melhor, porque daí não vai ser... Eu já estou me preparando para isso. Uma coisa. Então, pessoal, vamos nos programar agora para a próxima videoconferência, para quinta.
né? Agora com a nossa nova integrante, a nossa Quarta. nova colega de briga aqui online, que é a Ingrid. É E- quarta-feira. Nós vamos fazer a gravação a semana que vem, colocar online novamente. Como os espectadores não sabem que dia que a gente grava, nem sabem quando e tal, a gente... né? Então, Tá bom, não meu sabe elenco, nem, negócio. por isso que eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, porque, né, eles assistem de madrugada às vezes. Então, pessoal, eu agradeço a presença de todos novamente aqui, a presença da Ingrid, muito obrigado. Eu espero que a Ingrid não tenha ficado assim meio apavorada, que ela não fique meio assustada, que participe das próximas. E a gente volta de novo com esta pergunta da Érica, que ainda não respondemos a anterior da quarta videoconferência, da terceira videoconferência. Temos que responder perguntas da psicóloga Érica, tá? E muito obrigado, nos vemos em breve. Um beijão. Então, como é que é? Soquinhos a quem é de soquinhos, cotovelo a quem é de cotovelo, beijos a quem é de beijos e abraços a quem é de abraços. Até mais. Muito obrigado, pessoal. Todos os dias a cidade muda, evolui, se desenvolve. Mas para esse crescimento ser saudável, é preciso responsabilidade. Responsabilidade para planejar projetos inteligentes que nos deem segurança para qualquer ação. Afinal, somente com ações conseguimos realizar transformações. E é só com o profissional de arquitetura e urbanismo que toda essa evolução acontece. Responsabilidade, ação, transformação. Isso é arquitetura e urbanismo.